Vamos lá para mais uma aula, hoje falando ainda de crimes em espécie, tá? Vamos falar sobre redução à condição análoga de escravo e vamos até o crime de furto, tá bom? Falar dos principais aqui, portanto, ameaça, constrangimento ilegal, roubo e furto, tá? Rapidamente, vamos lá, redução à condição análoga de escravo, artigo 149, por incrível que pareça, é um crime que cai muito, tá? Olha o que diz, consiste em reduzir a condição análoga mediante trabalhos forçados ou jornada excessiva, ou então em condições degradantes, ou então restrição de locomoção em razão da dívida. Então veja, pode ser qualquer uma dessas aí, tá? É considerado a redução à condição análoga de escravo se houver trabalho forçado, ou jornada excessiva, ou então condições degradantes, não tem espaço físico direito, não tem banheiro, não tem onde se alimentar, restrição à locomoção em razão de dívida. A pessoa só pode sair, se locomover com autorização, né? E, geralmente esses crimes são cometidos em fazendas, né? Grandes latifúndios, onde a pessoa fica lá e ela não pode se deslocar livremente por conta de dívidas que ela vai contraindo com seu empregador ou com os gerentes que estão lá, né? Então, como é muito longe, a pessoa começa a vender comida para esses empregados e aí eles só podem se locomover depois que pagam essas comidas, né? E aí, geralmente as comidas são num valor alto e o cara fica cada vez com mais dívida e não consegue se livrar, tá? Dessa situação. Incorre na mesma pena quem cerceia meio de transporte, mantém vigilância ostensiva no local ou se apodera de documentos pessoais ou objetos com o fim de reter a pessoa no local. Veja, pessoal, então, a intenção desse crime aqui é o empregador que mantém a pessoa lá, né, trabalhando, como eu falei, geralmente em lugares distantes, né, em fazendas, em grandes latifúndios, e que o cara fica lá nessas condições, trabalho forçado, ou então jornada excessiva, dentre outras, e aí ele fica de uma forma que preso na sua liberdade, porque ele não tem condições de se locomover, não pode sair e entrar a hora que ele quiser, porque ele tem dívida, né, com o seu empregador, ou então os próprios empregados, né, outros representantes ficam armados com vigilância ostensiva, e aí a pessoa fica aqui meio que refém, né, refém dessa situação e não consegue se sair. Só assim, ó, tu só vai sair daqui o dia que tu pagar o que tu me deve, né? E ele nunca consegue pagar o que ele deve porque o que ele ganha é muito menor do que ele consome lá em produtos vendidos pelo próprio empregador, tá? E aí o empregador fica mantendo ele lá nesse círculo vicioso e acaba que ocorre o crime de redução à condição análoga de escravo, tá? O crime de escravidão não existe mais no Brasil, não tem esse crime, tá? Mas tem esse equiparado aí a um tipo de escravidão, que é o artigo 149, olha a pena de 2 a 8 anos, mais multa, além da pena de violência, evidentemente, se for praticada, tá? É um crime que cai bastante concurso, fica atento, tá? Majorante, se for praticado contra criança ou adolescente, a majorante vai pela metade, né? Aumenta cuidado, não é o dobro, a metade da pena do crime, se for praticado contra criança ou adolescente, ou então se for praticado em razão da raça, cor, etnia, religião, origem. Cuidado com esses elementos aí, raça, cor, etnia, religião ou origem, tá? Passando aqui para outro slide, vamos agora falar de constrangimento ilegal. Consiste em emprego de violência, preste atenção, constrangimento ilegal também tem violência e grave ameaça, como na extorsão, como no roubo, né? Então olha aí, constrangimento ilegal, violência ou grave ameaça, ou também depois de reduzir a capacidade de resistência da vítima para que ela não faça o que a lei permita ou faça o que a lei não manda. Então, diferente do roubo, que ele quer o patrimônio, da extorsão também, aqui ele constrange a pessoa a não fazer aquilo que a lei permite, a lei autoriza que ele o faça, ou a fazer aquilo que a lei não autoriza, né? Lembre lá do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui o criminoso quer proibir que ele faça uma coisa que a lei permita, ou então exigir que a vítima faça aquilo que a lei proíbe, que vai de encontro à lei, pena de 3 a 12 meses,
E veja que aqui é ou multa, não soma, tá? Ou aplica a pena de prisão aí, né? Ou então pena de detenção, ou então a multa, tá bom? Observação, caso seja praticado por mais de 3 pessoas, olha que especificidade desse crime, nessa parte aqui específica, né? Cuidado com essas especificidades, tá? Olha aí, caso seja praticado por mais de 3 pessoas e com o uso de arma, por mais de 3 pessoas o constrangimento, e se for feito com o uso de arma, a pena dobra, tá? E a multa, aí soma a multa mais a pena de violência, tá vendo? São crimes específicos que você tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Utilize esse resumo para, próximo da prova, fazer uma leitura rápida dessas especificidades, porque isso numa questão confunde muito, né? Tu sabes o que é constrangimento ilegal, mas, por exemplo, ele fala dessa situação aqui da pena em dobro, fica difícil de lembrar na hora da prova, tá? É por isso que é importante você fazer esses pequenos resumos, tá bom? Não há crime, preste atenção nesse detalhe, se for praticado para evitar o suicídio, né? É o caso do bombeiro, é o caso ali do policial que pula em cima da pessoa, empurra a pessoa, segura a pessoa à força para ela não fazer aquilo, né? Ou então, no caso do médico, intervenção médica, se há perigo de vida, o médico intervém para salvar aquela pessoa, não há constrangimento legal, portanto, artigo 146, tome cuidado também com ele. Artigo 147, crime de ameaça. Consiste em ameaçar por palavra, escrito ou gesto ou qualquer meio, cuidado, qualquer meio simbólico, tá? Uma carta, alguma coisa assim, uma carta só mesmo com gravuras, né? Mas que de alguma forma imputem a você um mal, né? Uma ideia de lhe causar um mal injusto ou grave. Olha, a ameaça tem que ser um mal injusto ou grave, né? Eu vou te matar, eu vou acabar contigo de tal forma, assim, assim, assado, né? E aí, nesse caso, é configurado o crime da ameaça, tá? Veja aí a pena de detenção, não é uma pena alta, de 1 a 6 meses, somente se procede mediante, cuidado com isso, representação. Lembra que as doações públicas incondicionadas, condicionadas à representação e ação privada, e eu falei para você que a regra é a incondicionada, e quando tiver a condicionada à representação, a lei vem trazendo que ela tem que ser por representação, tá aí um caso, ó. Ela é somente mediante representação, portanto é uma ação pública condicionada, ou seja, só anda se a vítima quiser, se a vítima representar para a autoridade competente, tá bom? Seguindo, crime de furto, agora sim, esse aqui despenca em prova, assim como o roubo. Na verdade, todos esses que eu estou falando são importantes, tá? Mas se for por ordem de importância, eu evidentemente dei atenção para o furto e o roubo. Furto, artigo 155 do Código Penal, diz o seguinte: consiste em subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia móvel. Não cabe o imóvel aqui, não tem furto de imóvel. Tu não tens como furtar uma casa, tu não tens como furtar um prédio. Isso é um outro tipo de crime que não cabe aqui nós falarmos agora, tá? O furto grave é de coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos mais multa, tá? Olha aí o furto privilegiado, também cai muito em prova. Se o cara for primário, for de pequeno valor, o juiz pode reduzir, pode, não quer dizer que ele deve, reduzir a pena de 1/3 a 2/3, ou substituir a pena de reclusão por detenção, ou somente aplicar multa, vai depender do caso concreto. E mais, pode ser até que nem se chegue aqui, se aplica o princípio da insignificância que nós vimos, ou da bagatela. Ah, não conseguiu aplicar o princípio da insignificância? Beleza, pode-se aplicar o crime de furto privilegiado, tá? Se passou pela... não é tão insignificante assim, tudo bem, mas dá para aplicar ainda o furto privilegiado. A pessoa responde pelo furto aqui, lembre que lá na insignificância ele não responde, tá? O fato ele se torna atípico, não há tipicidade material. Aqui ele responde pelo furto, mas é privilegiado. Quando se fala em privilégio, você fala, sempre pensa em redução de pena, né? Nós vimos lá no caso do homicídio privilegiado, aqui é a mesma coisa, tá? 1/3 a 2/3, tá? Ou então substitui por pena de reclusão por detenção, ou então aplica somente a multa. Preste muita atenção nesses detalhes. Aqui também há a possibilidade do furto qualificado
privilegiado. Assim como tem lá o homicídio qualificado privilegiado, aqui também há a possibilidade do furto qualificado privilegiado. Quando isso ocorre, Rodrigo? Quando as qualificadoras incidem sobre os meios de execução, os meios objetivos, né? Então, por exemplo, tem uma qualificadora lá que é você romper um obstáculo, né? Quando a pessoa rompe um obstáculo, ela comete um furto qualificado, certo? Mas vamos supor que ela rompa um obstáculo para furtar um bem de pequeno valor e ele é primário. Então vai ser um furto qualificado privilegiado. Ele vai incidir na pena do furto qualificado, mas vai ter a redução do privilégio, porque nesse caso ele incidiu sobre uma qualificadora objetiva, tá? Isso aqui despenca em prova, não preciso falar. Furto qualificado, já a pena, veja aí, dobra. Se lá é de 1 a 4 anos, o simples, aqui já é de 2 a 8, hein? E aí olha só essas qualificadoras, despenca em prova, porque é muito importante, porque ele é bem diferente do roubo, tá? O furto tem todas essas qualificadoras aí, olha. Esse primeiro, então, é o que mais cai. Abuso de confiança, tá? Abuso de confiança. Outra, também cai muito, destruição e rompimento de obstáculo. Outro, mediante fraude. Aqui é diferente do estelionato, tá? Aqui a pessoa ela tira a atenção da vítima para tirar o bem dela, tá? Subtrair. Lembre-se que no estelionato, a própria vítima entrega o bem para ti, ela é enganada ali entregar o bem. Aqui o furto mediante fraude, ele faz de alguma forma para tirar a atenção dela, a vigilância dela sobre o bem, e aí a pessoa vai e subtrai, tá? Emprego de chave falsa e concurso de 2 ou mais pessoas. Preste muita atenção nessas qualificadoras. Vou repetir, não custa nada. Abuso de confiança, destruição ou rompimento de obstáculo mediante fraude, emprego de chave falsa e concurso de 2 ou mais pessoas. Esse é o furto qualificado do artigo 155, tá? Aí vem caso de aumento de pena, que é diferente da qualificadora. Cuidado com repouso noturno. Repouso noturno não é qualificadora. Repouso noturno é um caso de aumento de pena. Muita gente erra isso, tá? Olha aí, 1/3 se praticado durante o repouso noturno. Outras hipóteses de furto, tenho que trazer isso para ti. Então nós temos o furto simples, nós temos o furto qualificado e nós temos outras hipóteses de furto que tem um tratamento específico pela lei com penas específicas. Também você tem que saber, se o cara subtrai veículo automotor e ele transporta para outro estado, aqui a pena é de reclusão de 3 a 8 anos. Se o cara subtrai semovente domesticável de produção, aqui é 2 a 5 anos. O que é um semovente domesticável de produção? É um animal, por exemplo, um boi, um cavalo, um carneiro, um porco, qualquer cachorro, qualquer galinha, qualquer tipo de animal semovente. O que é semovente? Que se move por si só, semovente, que seja domesticável, ou seja, não pode ser um animal... como é que eu posso dizer? Um animal da floresta, né? Rústico, não pode ser, tem que ser um animal domesticável, ele é semovente e que a pessoa crie para a produção, ou seja, com o intuito de revender, de obter lucro. Não é aquele animal doméstico só, não é só a galinha doméstica, não é só o cachorro doméstico. A vítima aqui nesse caso, ela está produzindo o animal para revender e esse animal é subtraído. Aí tu pode colocar qualquer animal domesticável aqui, não precisa ser só o boi não, a vaca, pode ser o cavalo, o carneiro, o porco, até cachorro. Às vezes tem cachorro, às vezes não, existem criadores de cachorro, não tem? Então esses animais sendo subtraídos, crime de reclusão de 2 a 5 anos. Então olha lá, homicídio simples, furto simples 1 a 4, furto qualificado naquelas qualificadoras lá 2 a 8, furto de veículo automotor que vai para outro estado, 3 a 8. Furto de semovente, 2 a 5. Subtração de explosivos ou acessórios, né? 4 a 10 anos, tá? Mais multa. E uso de explosivos ou acessórios, nesse caso, ele se utiliza desse explosivo, ele furta utilizando esses explosivos. Vamos falar aqui, por exemplo, do cara que vai furtar o banco, né? E lá ele bota uma bomba, uma dinamite para explodir tudo aquilo lá.
É furto isso, né? Só que é esse tipo de furto aí, ó, 4 a 10 anos mais multa. Preste atenção, nesse caso aqui, se ele furtar com uso de explosivos ou acessórios, é um crime hediondo. Cuidado então com todos esses detalhes do furto, tá? Furto simples, furto qualificado, furto de veículo automotor, furto de semovente, furto de explosivo e furto com uso de explosivo, nesse caso é o último, tá bom? Para finalizar nossa aula, vamos falar agora do crime de roubo. O roubo, a diferença do roubo por furto é que no roubo, aqui você se utiliza de violência e grave ameaça para tomar o bem da pessoa. Consiste em subtrair coisa alheia imóvel com o uso de violência e grave ameaça. Lá no furto você não usa da violência e grave ameaça. No máximo se utiliza ali da fraude para tirar a vigilância da pessoa. Se usar violência e grave ameaça, botou a arma na cabeça, apontou a arma, ameaçou de outra forma, ameaçou com faca, empurrou, pegou a força, tomou, isso tudo é roubo, tá? Olha aí, a pena já vai um pouco mais alta, de 4 a 10 anos. O que é o roubo impróprio? O roubo impróprio é quando a violência ocorre depois que a coisa é subtraída. Você subtrai, a pessoa subtrai a coisa, quando a vítima vê que ela vai para cima tentar, né, tentar evitar o crime, a pessoa ameaça, o que tu quer? Olha aqui, tu quer levar um tiro? Vem para cima que eu te mato. Isso aí é roubo impróprio. O primeiro caso é o roubo próprio, né? Que é o simples, né? O cara vai lá e usa de violência e pronto, toma força. O roubo impróprio, portanto, é que a grave ameaça ou a força vem depois, tá? Casos de aumento de pena, vai de 1 terço até a metade a pena. Olha aí, lembra que lá no furto, cuidado com isso, lá no furto com curso de 2 ou mais pessoas é uma qualificadora, aqui não, viu? Aqui você vai ver que só tem 2 tipos de qualificadora no roubo. Se der lesão corporal grave ou se der latrocínio. O resto é caso de aumento de pena. É diferente do furto. Aqui, concurso de 2 ou mais pessoas, 1 terço até a metade. Se for praticado contra empresa de transporte de valor, aumento de pena de 1 terço até a metade. Se o veículo automotor for para outro estado, aumento de 1 terço até a metade. Lembra lá no furto que é um crime específico? Pois é, aqui é um caso de aumento de pena. Então aqui é 1 terço até a metade. Vamos lá. Outros tipos de aumento de pena, tá? Ainda continuando, de 1 terço até a metade. Se a vítima fica no poder do agente que restringe a sua liberdade, né? Vai levando ela para cima, para baixo, para cometer os crimes, né? 1 terço até a metade. Subtração de substância explosiva ou acessório, 1 terço até a metade. E esse é muito importante, que é novo, entrou agora em 2019, que é o emprego de arma branca, ou seja, o uso de faca, qualquer tipo de arma que não seja arma de fogo, né? Qualquer tipo, facão, faca, qualquer substância pontiaguda que possa causar algum tipo de mal à pessoa, aí nesse caso aumento de 1 terço até metade. Quando é que o aumento vai para 2 terços? Quando o cidadão se utiliza de arma de fogo ou se utiliza do roubo com explosivos e artefato, tá bom? Tome cuidado com esses detalhes. E para finalizar, a pena é em dobro se usa arma de fogo de uso restrito, e a pena é de 2 terços. Opa, desculpa pessoal, aqui ó, essa aqui nós já falamos, essa aqui de baixo você desconsidera, tá? Foi erro aqui no slide. Então a pena é em dobro se usa arma de uso restrito, tá? Se há uso de arma de uso restrito. E aí, quais são as hipóteses de roubo qualificado? Já vimos aqui, antecipei. Quando houver lesão corporal grave, a reclusão é de 7 a 18 anos mais multa, e quando houver latrocínio, a reclusão é de 20 a 30 anos mais multa. O latrocínio é o roubo seguido de morte. O cidadão, o agente, mata a pessoa para intentar o seu roubo. Ele não quer de início matar a pessoa. Ele vai para roubar, ele vai para pegar o iPhone do cara. O cara reage, ele mata para roubar o iPhone, para levar o iPhone. Nesse caso é latrocínio. Há uma discussão na jurisprudência que diz o seguinte, pergunto muito isso em prova: ocorre o latrocínio mesmo se o cidadão, o agente, não leve, né, o bem? Ou seja, ele vai lá roubar o cara está com iPhone, o cara reage, ele dá o tiro no cara, o cara cai no chão e morre, e ele assustado deixa o iPhone e foge.
Ah, latrocínio ou é a tentativa de latrocínio? É latrocínio, tá? Ela não interessa se ele vai levar ou não. Só seria tentativa de latrocínio se ele desse o tiro no cara e o cara não morresse, o cara ficasse vivo, aí seria tentativa de latrocínio, tá, pessoal? Esse é o resumo da aula de hoje. Olha, uma aula que tem muitas especificidades aqui, principalmente na questão do furto e do roubo. Tome cuidado com esses dois crimes, despencam em prova. E eles têm muitas coisas específicas. Não custa nada você dar uma atenção mais especial para ele. Leia e releia esses slides do furto e do roubo, que se você chegar com isso separado na sua cabeça, há uma grande possibilidade de você acertar a questão, tá bom, pessoal? Vamos à luta e até a próxima. Tchau!